Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 79 e a conversa de hoje é um manifesto contra os preconceitos, contra a homofobia, transfobia, bifobia e todas essas fobias que nascem da ignorância. Nós vamos conversar sobre a luta LGBTQIAPN+. E eu confesso que eu tive que ir no Google para ver se essa sigla estava atualizada, porque sempre está um pouquinho... Tem uma sigla nova, então a gente está sempre aprendendo e achei legal trazer a sigla certinho aqui para a conversa, né? É o mínimo, né? Enfim, nós vamos conversar sobre a luta da LGBTQIAPN+, os preconceitos enfrentados na ciência, no meio acadêmico e o uso ou o mau uso, né, da ciência e da biologia para justificar discriminações. E é claro que nós temos um convidado especial para falar para a gente sobre esse tema, que em instantes você ouvirá a voz dele. O meu nome é Flávio, eu sou biólogo e me acompanhando de maneira surpreendente na véspera de um feriado, tá meu amigo Aron Marmorato. Salve galera, vocês achavam que eu tava morto, né, que eu tinha saído da página, né? Faz um tempo que eu tô sumido, né? E por incrível que pareça, eu não tô sextando no feriado, né? Era pra eu estar no bar, olha que eu só tô fazendo podcast. Olha que como eu tô um cara trabalhador, um cara sério hoje, né? Então, quando confirmou a data, o Aron falou, não, bora, vamos gravar. Eu falei, só acredito vendo, vamos ver, né? Se na hora não vai, furou o pneu do carro. Qualquer coisa. O Flávio achou, falou assim, acho que o trouxa aí confirmou sem ver a data, não sabia que era feriado, né? Mas beleza, é isso aí. Mais uma vez Aron Marmorato na área. Tá meio sumido, mas hoje é nóis. E já que tá de volta aí, deu o ar da graça, adivinha, né? Vai fazer o convite para os nossos ouvintes aí para as nossas redes sociais. Então é isso aí, ó. Aproveitando, né? De que sempre sou eu que dou esse recadinho. Segue a gente lá em todas as nossas redes sociais, @biologismo. Segue a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente não tem mais Cuca, que lá tava flopado, então a gente apagou aquela porcaria lá que só flopou um dia. Não tem mais, então não tem por que a gente usar aquilo. Mas só procurar a gente, qualquer rede social, @biologismo. Facinho você achar a gente. Segue lá e ajuda o nosso trabalho, né? Não custa nada você curtir, divulgar e compartilhar com o pessoal. É isso aí, gente. O bom é que não tem mais a rede social, mas você fala só pra poder jogar um palavrão no meio do negócio. Não é palavrão, cara. É o nome da rede social, cara. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que os gringos usam o nome de palavrão em português, cara. Aí tem que reclamar com os caras lá, velho. Essa daí não deu muito bom pra gente, não. Não virava nada. Ficou só mais uma rede social pra dar trabalho pra gente, não ter retorno nenhum. Então, não estamos mais na rede do passarinho amarelo. Malemar, estamos na rede do passarinho azul agora, mas segue a gente aí, procura aí na descrição do episódio, tem o link aí para todas as nossas redes sociais. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Mas é isso aí. Bora lá pra conversa, bora lá pra chamar o nosso convidado aqui. Nós estamos gravando esse episódio no dia 7 de junho, né, véspera de feriado de Corpus Christi, e confesso que foi uma coincidência a gente gravar essa conversa no mês de junho, né, que é o mês do orgulho. Não foi uma coisa planejada, né, mas de qualquer forma é a primeira vez que a gente aborda esse assunto aqui no podcast, né, de uma maneira mais direta e, né, como tema principal, mas antes tarde do que nunca, né?
e é um assunto que merece e que precisa muito da nossa atenção. Então a gente trouxe um convidado para ensinar um pouquinho aqui para a gente bater um papo sobre esse tema. E então quero dar aqui as boas-vindas e dizer muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, por topar bater esse papo com a gente aí na véspera de um feriado, né? Daniel Carvalho, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz com o contato. Eu não esperava, eu estava até comentando aqui que eu estava passando por um período de hiato, espero voltar em breve com conteúdos novos nas minhas redes sociais também, o @Ciência Fora do Armário, para quem não me conhece, prazer. E é isso, né? A pessoa que já chegou estragando o sextou do pessoal aí, botando para trabalhar, gente. Eu sou uma pessoa que não sou muito de sair, então assim, quando eu vi que era véspera de feriado, eu falei, é melhor que amanhã eu vou estar tranquilo. Então, assim, fica mais fácil para encaixar no dia. Aí. Mas é isso. Estou muito feliz de estar aqui e muito obrigado pelo convite. Valeu. Pô, para mim foi perfeita a data, viu? Porque eu também não tinha nada programado. Tô sem dinheiro para sair também. Sou mais de ficar em casa assistindo uma Netflix, alguma coisa do tipo. Então já aproveitamos também a data disponível. Mas vamos lá, Daniel, antes da gente entrar então no tema, eu quero pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, de onde você está falando, de onde você é. Conta um pouquinho aí para a gente e para os nossos ouvintes. Sim. Então, eu sou biólogo também, quer dizer, eu sou licenciado em biologia, né? Porque se eu falar que eu sou biólogo, o Conselho Federal briga. Não pode, né? Eu não pago CRBio. Então, assim, sou licenciado em Ciências Biológicas, tá? Eu sou mestre e doutor na área de genética. Eu fiz mestrado em genética na UFBA, aqui em Salvador mesmo, na Universidade Federal da Bahia, e fiz o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska. E aí eu trabalho na área, nas áreas de genética e bioinformática. Para quem não conhece a área da bioinformática, eu vou até apresentar aqui para vocês, que é uma área que está muito carente, então para quem quiser seguir na área, por favor, vamos saber um pouquinho mais. A bioinformática é basicamente aquela área que se utiliza de ferramentas computacionais para responder problemas biológicos. Então, a bioinformática não é só para quem é da computação e vai aplicar biologia. O pessoal da biologia também pode ir para a bioinformática. Eu sou uma dessas pessoas, né? Então, por favor, gente, não se acanhem com a área, é muito maravilhoso. E é isso, atualmente eu trabalho como pesquisador de pós-doutorado na UFMG. Eu sou pós-doc do Departamento de Microbiologia e trabalho na área de genética e genômica de leveduras. Então, estou por aí trabalhando com micro-organismos, mas ainda na área de genética e bioinformática. Ah, sim, e por último, não menos importante, já ia estar esquecendo, também faço trabalho de divulgação científica no Instagram, que chama @Ciência Fora do Armário, né? Que lá eu falo não só sobre questões, de diversidade de gênero e sexual na ciência, mas também, de genética, bioinformática. Essas coisas estão tudo relacionadas lá. Então, quem quiser conhecer, vai lá que eu tô por lá. Tá meio parado, mas já eu volto. Rapaz, você fala bioinformática, eu dou parabéns pra quem mexe com isso, que eu dou até arrepio, cara. Eu tomei pau 2 vezes em bioinformática na faculdade, cara. Nossa senhora, eu pago pau pra quem mexe com isso, porque ô coisa difícil, hein, rapaz? O Aron tirou, eu tava me preparando para fazer esse comentário, eu ia falar, o Aron deve ter, daqui eu senti que o Aron ficou arrepiado na casa dele na hora que você falou de bioinformática. Arrepiei, bicho, eu tomei pau em biotecnologia e tomei pau em bioinformática, cara, nossa senhora. Biotecnologia tomei também, é nóis. Ó, parabéns, viu, que quem mexe com isso daí, ó, corajoso. Não, gente, pra mim quem é corajoso é quem vai pra campo, pra quem faz ecologia, essas coisas. Eu dou parabéns, porque eu sou a pessoa que, gente, eu não sei quase nada. Meu conhecimento, assim, até de zoologia e botânica, que eu acho que são as coisas mais clássicas da biologia,
é bem pouco, assim, sabe? O conhecimento que eu tenho é mais do que ficou da faculdade mesmo, e olha lá. Porque... Nossa, a professora fala, entra no banco de dados, nem lembro mais o nome, mas entra no banco, não sabia nem entrar no banco de dados do negócio, tá ligado? Pois é. E outra coisa que você comentou também, vou fazer só um comentário breve aqui, é que desse ponto de vista aí, a gente também não é biólogo não, viu, Daniel? Se for depender do conselho, dar o aval aqui, se a gente não pagou a carteirinha lá, a gente... Bom, Aron, não sei se agora tá pagando o conselho. Agora eu vou me achar, agora segundo o conselho eu sou biólogo, agora eu tenho esse review. Então o único biólogo da conversa. Temos um biólogo entre nós. O único biólogo da conversa e o único que não tá trabalhando, olha que beleza. Normal de biólogo também. Pois é, que tristeza. Ai... Mas então, daí rolou essa polêmica aí, uma coisa que a gente até já levantou aqui, essa polêmica besta aí do conselho que só faz desunir a classe, né? Mas vamos lá, bora pra conversa, pro tema principal aqui, né? Que é o motivo da gente ter chamado o Daniel aqui. E, Daniel, quero começar com uma pergunta... Eu não sei se para você vai soar como uma coisa óbvia ou não, mas realmente é uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha que eu tenho aqui, sobre como estão as coisas hoje em dia no meio científico, no meio acadêmico, né? Então, assim, hoje ainda, em 2023, né, ainda é necessário você... fingir ser alguém que não é, né, para se adequar nesses padrões heteronormativos da sociedade, né, para conseguir um emprego, ou até para ser respeitado no emprego nesses meios científico, acadêmico? Olha, Flávio, assim, por mais duro que seja de falar, sim, ainda tem essas questões que você falou, porque o que é que acontece, né? Se a gente for reparar o meio acadêmico, infelizmente, ainda tem essa galera que é muito... Eu vou chamar de tradicional para não chamar de conservador. Vamos chamar assim. Uhum. Tradicional, que tem uma visão específica, né, do que é ser cientista e do que é ser uma pessoa profissional enquanto cientista. Né? Então, se a gente está falando, porque, né, vamos pensar agora em recortes de gênero. Se a gente está falando de um homem, sempre lembrando, né, do recorte cisgênero, né? Então, você está pensando num homem, tem que usar cores mais neutras, ou mais, né, mais formais, entre aspas, né? Cores são consideradas aceitáveis para um homem vestir, tem que usar o cabelo de tal forma, tem que falar desse jeito. Não é muito raro a gente se bater com pessoas desse tipo. Eu tive uma experiência de um laboratório que eu passei, que passei pouco tempo lá, inclusive eu pedi para sair, porque não dava para trabalhar nesse lugar, que o supervisor lá, ele tinha essas conversas, né, meio babaca, de, porque você tem que ver sua roupa aqui, ó, eu tô profissional. Aí você olhar para ele tava com a blusa polo, uma calça jeans e um sapato, super profissional. Aí eu chegava lá, fechando com minhas camisas coloridas, de boa, tava nem aí mesmo, oxe. Aí chegava lá, e aí, né, sempre tinha uns comentários, às vezes ele... teve até uma vez que esse cara comentou assim, falou, não, pai, Daniel já é doutor, Daniel pode ter a liberdade de usar essas coisas. Eu fiquei assim, pensando, eu falo, vem cá, como é isso? Tem isso agora? E tem que se vestir de tal jeito, tem que falar de tal jeito. E assim, essa é só uma das muitas coisas, né? Eu tô falando só por mim, tô nem falando de colegas ainda. Mas você tem essas coisas, né? Então, assim, eu pintar o cabelo de colorido, eu confesso que foi uma marra que eu desapeguei há pouco tempo. Porque eu ficava com medo de como é que eu ia ser visto no meio acadêmico. Se iam me levar a sério. Porque, pô, já basta que é LGBT, ainda tem que chegar aqui de camisa colorida, tem que chegar de cabelo colorido. Não sei se eu vou levar esse cara a sério. E era um medo real. Tanto é
que esse cara nesse laboratório falava essas coisas. Na época eu nem tinha cabelo pintado. Imagine se tivesse. Então, existe muito essa preocupação, né? Mas é uma coisa que tá em várias questões, né? A gente pode falar de questão racial, a gente pode falar, né, da questão de como a mulher é vista dentro da ciência também, que existe um dress code, né? Um código de como se vestir sendo uma mulher, não pode usar muita maquiagem, tem que estar sempre impecável e tal, umas exigências que, né, aquela coisa. Quem está fazendo essas exigências é sempre parte daquela mesma galera que a gente já sabe, homem, hétero, cis, branco, né, geralmente de um pouco mais de idade. Então, sempre tem um perfil assim muito parecido dessas pessoas. E aí é algo que a gente precisa lutar, né? Que bom que o pessoal mais novo, o pessoal que está entrando na universidade agora, já está metendo o pé na porta um pouco mais, sabe? Então, já não é tão raro, por exemplo, você encontrar estudantes de mestrado e doutorado que já se sintam um pouco mais livres, né? Mas ainda assim existe uma pressão muito grande. Como eu trabalho na área de bioinformática, por exemplo, que é uma área muito dominada por homens, enfim, dentro desse perfil todo que eu falei, aí é mais difícil ainda. Então, eu tento me aproveitar dos momentos e dos lugares dos quais eu me sinto seguro e à vontade para me expressar do jeito que eu tiver que me expressar. Hoje aqui eu estou de cara limpa, mas assim, eu já dei palestra todo maquiado. Maquiagem é uma coisa que eu gosto, né? E aí já dei palestra todo maquiado para a universidade grande. Por quê? Porque eu pensava assim, não, vamos lá, vamos aproveitar que está sendo online, pelo menos já a gente já se sente mais seguro, né? Porque não tem o risco de um louco chegar e te agredir fisicamente ou verbalmente. Então, a gente vai ocupando esses espaços da forma que a gente consegue. Mas, sim, ainda existe muito que a gente precisa lutar, com certeza. Pois é, e é bem isso que você falou, né? Quando você pensa em pesquisador, em meio acadêmico, assim, uma das imagens que vem à cabeça, assim, às vezes até as pessoas que a gente tem contato mesmo, que estão nesses cargos mais altos, assim, são homens com idade um pouquinho mais avançada, né? Hétero e brancos, né? E então realmente tem um padrãozão, assim, né? E eu achei engraçado, assim, entre aspas, engraçado, né? Você ter falado também essa questão do comentário que fizeram sobre você. Falar, o Daniel agora é doutorado, agora ele pode vir desse jeito e tal, que parece que tem uma coisa de hierarquia, né? Tipo, não, agora tem doutorado, pode, mas quem a iniciação científica vir desse jeito, nem pensar, né? Pois é, e é uma coisa que às vezes, sei lá, às vezes eu acho que é muito chocante, às vezes eu acho que nem tanto, no sentido, chocante não é a palavra, é surpreendente, sabe? A gente se surpreende, às vezes não, porque, por um lado, dependendo, né, do ambiente que você vive, as amizades que você tem, isso parece uma coisa tão simples, assim, tão indiferente, né, que você nem para pensar que isso existe. Mas aí, quando você chega nesses lugares, é que você vai ver que tem toda essa questão que você precisa lidar, né? Porque é aquilo, foi como você falou aí, Flávio. Quem é que está, né, nas posições de poder, geralmente? Quem sempre teve acesso a esses lugares, né? Então, assim, se você é uma pessoa LGBT, uma pessoa preta, da periferia e tal. Então, se você coloca todos esses recortes de sexualidade, de gênero, de raça, de classe, você começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, claro que quem vai estar nas posições de poder vão ser as pessoas que sempre estiveram. Só que é isso, né? Aos pouquinhos a gente está aí buscando nosso espaço para também ocupar esses lugares e falar, ó, não existe só vocês não, existe a gente também, né? Então, a gente precisa se atentar a essas questões, né? Exatamente, concordo com você com essa linha de pensamento.
esse esquema que você falou, a gente tem até sorte, né? Que pra quem não sabe, eu e o Flávio, a gente trabalhava junto no mesmo lugar. E lá, pelo menos, questão de roupa, tudo, o pessoal não enche o saco, né, cara? Pelo menos, né? Porque, tipo, a gente vai com camiseta de banda, assim, a banda com uns capeta, né? Com uns bichos e ninguém falava nada, né? Pelo menos isso era, lá era de boa, mas ainda assim tem lugar até com roupa, tatuagem, o pessoal enche muito o saco, né? E, Uhum. porra, eu tô até vendo, cara, que eu prestei concurso de banco, né? Ó, saindo fora. Se eu passar, eu tô ferrado, cara, que eu tenho piercing na cara, tenho cabelo comprido. Eu quero só ver o que vai acontecer, né, meu? Tem muito lugar que você tem um código de Então, vestimenta, cara. né? Tem todo esse problema que discrimina vários grupos aí, né? É, tem tatuagem à mostra. Eu quero só ver se for esses gestor, esses tiozão aí, tô no óleo, bicho. Mas aí é que tá, gente. Não sei se vocês já repararam, mas geralmente quem tá na berlinda com esses comentários são pessoas que fazem parte de grupos minoritários, de certa forma, né? A gente vê muito mais implicância, de certa forma, com mulheres, né? Com pessoas LGBTs que são mais fora, né? Do padrão da sociedade, né? Então, assim, por exemplo, tem um influenciador de esquerda que eu gosto muito de seguir, que é o Chavoso da USP, não sei se vocês já ouviram falar, e ele, assim, ele tem o estilo dele e é um estilo que é lido como, né, pivete da favela, pá, ladrão. Pô, velho, você acha que ele come pouco ferro, né? Então, é uma coisa assim para a gente se perguntar, porque é engraçado como você consegue ver, às vezes, se você é um homem que está ali dentro do padrão e aí decide colocar a sua camisa de banda, ou fazer uma coisa que é um pouquinho fora do normal, mas que ainda é aceitável, a galera fica assim, é esperado que um homem vá usar uma camisa, sei lá, de banda assim, assado, mas talvez eu já me pergunto se fosse uma mulher fazendo a mesma coisa, ou, enfim, passou um pouquinho mais de maquiagem, será que ia passar batido? A gente tem que se fazer essas perguntas às vezes também, porque se essas pessoas não estão lá, a gente tem que se perguntar por que elas não estão lá. Será que é um lugar que é realmente que é tão aberto a essas coisas, ou será que a gente está deixando de prestar atenção em certos pontos que a gente deveria prestar, entende? Tem tudo isso. Exatamente. E achei interessante você trazer esse exemplo do Chavoso da USP, porque é um cara que até hoje sofre muito preconceito, né? Inclusive faz pouco tempo que ele tomou um cacete da polícia ali na virada cultural em São Paulo e tal, por bobeira, né? E realmente é um cara que, quando ele começou a ganhar um pouco mais de fama, assim, de holofote, ali ele já tinha tomado muita pancada dentro da universidade, né? Não literalmente falando, mas talvez também, não sei, né? Mas porque assim, USP, né? Já tem aquele negócio meio elitista, assim, né? E aí chega um moleque da favela, magrelo, usando camiseta de time larga, não sei o quê, com os correntão, Juliette, o caramba, né? Isso aí choca, né? A galera que tá lá, um monte de filho de doutor, de granfino lá, frequentando o mesmo espaço que o cara, vê o cara chegando daquele jeito ali, choca, né? Da mesma maneira como o que você também trouxe da sua experiência, de você gostar de usar uma roupa mais colorida, uma coisa, né, diferente, fora de uma camisa polo cinza, por exemplo, né? Então são coisas que choca essa galera do padrãozão, né? E não deveria, né? Porque qual que é a relevância disso no que você está apresentando ali para uma pesquisa ou para um estudo, o que seja, né? Sim, sim. Inclusive, até aproveitando aqui, vou fazer uma breve audiodescrição aqui de quem não tiver, enfim, não me conhecer ou enfim, tiver alguma deficiência visual. Eu sou um homem branco, eu sou cisgênero, eu tenho barba. Então, assim, eu ainda estou dentro de certos padrões, sabe? Esse é o meu recorte dentro desse rolê todo. Tô com cabelo descolorido aqui. Era para ser rosa, mas agora já está meio alaranjado.
E é isso, a gente precisa ter consciência também dessas coisas, né? Porque eu acho que um lugar muito perigoso que se tem é, por exemplo, quando a gente fala, né, de pessoas LGBTs, botar todo mundo no mesmo barco, falar de representatividade, porque representa as pessoas LGBTs. Não, porque cada pessoa tem uma vivência, tem uma história e tem um recorte, né? Então, assim, como eu falei, eu sou um homem branco, talvez uma pessoa negra ou indígena já não se sinta, né, tão representado, por mais que seja LGBT. Então, tem muitas questões nisso aí, né? Não dá para a gente generalizar nesse ponto, nesse aspecto. Tem que tomar cuidado também com isso. Exatamente. Realmente tem recortes, né? São vários, muitas ramificações, né? E cada um tem a sua luta, a sua dor e tal, né? Mas aí, seguindo então na conversa aqui, mudando um pouquinho de assunto, entrando um pouquinho mais na ciência, eu queria pedir para o Aron puxar o próximo tópico aí, que aí vai um pouquinho mais para sua área aí da genética, né? A gente vai falar mais ou menos desse simplismo, né? E a falácia que a gente tem desse discurso de XX e XY, né? Aquela desculpa da biologia, sempre para justificar as coisas. Não, só tem XX, XY, o resto é gambiarra, o resto é invenção, tal. O que a genética ela pode dizer sobre isso, né? Então, aí é que tá, né? Porque usar a ciência para poder corroborar ideias, né, mais conservadoras ou preconceituosas que sejam, não é algo novo, né? Vamos lembrar do racismo científico, vamos lembrar da eugenia, que você classificava pessoas como superiores ou inferiores baseado nas feições, né, do rosto, físicas, enfim, que era o que marginalizava ainda mais pessoas pretas e colocava pessoas brancas, né, numa posição de superioridade e tal. Tudo isso já foi corroborado, entre muitas aspas, pela ciência, né? Que essa questão da eugenia é uma pseudociência. Você não tem uma confirmação científica, digamos assim, um consenso científico para corroborar isso. Sempre os estudos que tentavam, né, comprovar esses pontos, a eficácia, né, de usar essas medidas para poder classificar as pessoas, elas sempre tinham alguma brecha, algum buraco, alguma fraqueza, mas é aquilo, né? Como eram cientistas que estavam fazendo aquilo, então tinha um certo uma certa confiança, né, da população nisso, mas a gente sabe hoje em dia que isso é racismo científico, isso é problemático. E da mesma forma que tem um racismo científico, a gente pode ter LGBTfobia científica, né? E quando a gente pensa na genética, quando a gente pensa na biologia, para poder explicar, né, essas questões da sexualidade e do sexo, né, biológico da pessoa, a gente também cai em várias armadilhas, porque essa ideia, né, de que só existe o XX, só existe o XY, é algo que quando a gente vê, né, em diferentes espécies, a gente sabe que esse padrão muda bastante, né, os cromossomos sexuais, quantos são, quais que formam o macho, a fêmea, ou, né, ainda tem aquelas espécies também que a sexagem depende de interferência ambiental, então tem várias questões, mas a gente se atendo ao humano, né, a gente fala XX, XY, e aqui eu não estou nem entrando, tá, gente, no mérito das questões das alterações genéticas que podem existir, né, que são pessoas XXY, né, que tem 2 cromossomos X e um cromossomo Y e tudo mais. Mas eu estou falando mesmo só nessa questão do XX e do XY, que por si só ela já acaba reduzindo muito, né, a questão do sexo biológico. E por que eu estou falando isso? Daniel, você agora rasgue seu diploma de biologia, você não sabe de nada que você está falando, como assim?
né, XY, XX, não serve para terminar? Eu falo, pois então. Existe uma... Eu ia segurar para falar isso na hora da indicação cultural, mas eu vou acabar tendo que falar nela. Tem uma cientista maravilhosa que chama Anne Fausto Sterling. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é também uma bióloga que trabalha na área mais das ciências humanas e sociais, só que sempre ligado à biologia e genética. E ela tem um artigo, se eu não estou enganado, lá de 1993. Então, assim, já tem quase 30 anos isso aí, né? Ou já está fazendo 30 anos agora. Que fala sobre os 5 sexos. Né? Então, você tem um gradiente de diferentes corpos dentro desse padrão binário. Né? Pelo menos 5. Isso que ela escreveu na época. Hoje em dia, ela já estende esse debate, já fala sobre outras coisas, mas para a gente tentar sintetizar esse ponto, né? Quando você tem uma pessoa XX, como é que você imagina ela? Eu creio que você imagina essa pessoa como tendo seios, como tendo feições ditas femininas, né? Só que agora eu te pergunto, e se você tiver uma pessoa XX e as feições dela forem masculinas? E aí? Porque essas pessoas, elas existem, né? Existem as pessoas intersexo, né? Que são aquelas pessoas que o sexo, ele tá ali dentro justamente daquele gradiente de possibilidades, né? Então, você pode ter diferentes genitálias, você pode ter diferentes corpos, e todos eles são normais, e todos eles estão dentro do normal da biologia, digamos assim, né? Então, a gente precisa pensar nesse aspecto, porque XX é necessariamente uma fêmea. Aí eu te pergunto, o que é ser uma fêmea? Né? Quer dizer que tem que ter ovário, tem que ter útero, tem que ter seio, tem que ter... ok. Então, uma pessoa XY que tem feições femininas, naturalmente, né? Não estou nem falando de uma pessoa trans, estou falando de uma pessoa que realmente, ao nascer, né, aquele médico ali pegou aquela criança, viu que tinha uma vagina, uma vulva, falou, é uma menina, mas aí descobriu mais tarde que não menstruava. E aí pronto, se descobre o quê? Que essa menina é XY. E agora? O que é que você faz? Né? E é aí que entra a grande questão, a separação entre sexo, né, genético, biológico, que seja, e o gênero da pessoa. Né? Porque o que é da biologia da pessoa está ali no desenvolvimento. Aquilo ali não vai mudar. Mas a forma como a sociedade te lê e os padrões e os papéis que ela espera de você por você se apresentar daquele jeito é outra coisa. Então, se você olha para aquela pessoa, bate o olho e você lê ela como uma mulher ou como um homem, isso aí é gênero. Por quê? Você tem que me explicar o que é ser mulher. É você usar maquiagem, você usar sapato alto, é você usar saia, ter cabelo grande. Quer dizer, então, que mulher de cabelo curto não é mulher. Existem várias questões para a gente se perguntar, né? Então, a gente não pode ter essa visão tão reduzida de XX e XY. A conversa vai muito além. E é justamente porque as pessoas têm usado a biologia genética, né, de forma irresponsável, talvez até mau caráter, para poder defender os seus conceitos conservadores e transfóbicos e que tudo isso, né, que desenvolve preconceito. Por quê? Porque você está tentando se ater a uma coisa que é científica, digamos assim, para poder falar que aquela pessoa deveria ou não deveria existir. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Não dá para sair reduzindo mulheres a CXX, homens a CXY, porque a gente tem uma gama de corpos que existem, né, na natureza aí humana,
que quebram essa binariedade aí que foi desenvolvida e foi criada, né? O sexo biológico, do jeito que a gente conhece, se a gente para pensar, ele é uma criação também, né? Porque foi como eu falei, o que quer dizer uma pessoa ser XX? É ter feições femininas, e então as que têm feições masculinas, né? Claro, sempre pensando masculino e feminino dentro do padrão da sociedade, né? Então quer dizer que essa pessoa ela tem algum problema, ela tem algum distúrbio, ela só é diferente, né? Por isso que a gente tem que pensar essa diversidade como sendo algo perfeitamente natural no sentido de existe na natureza, não é algo que a gente deveria se preocupar, ou errado, ou uma mutação que aconteceu, sabe? Colocar esse olhar negativo, pejorativo. A gente só precisa entender como mais um corpo. Pois é, toda uma situação muito complexa que acaba sendo extremamente simplificada por um pessoal que usa a biologia, a ciência como uma muleta, né? Uma desculpa, né? Para poder justificar esses preconceitos e de forma errada, de forma equivocada, de forma rasa, né? Da mesma maneira como aconteceu durante a pandemia, né? Onde a gente via muita gente usando falsos argumentos rasos, para ser antivacina, por exemplo, até para negar a própria pandemia, o vírus em si, né? Essas pessoas que usam essa falácia de só existe o XX e o XY, porque é lamentável que existam cientistas com uma bagagem defendendo esse tipo de argumento, né? Mas assim, você vê na população também muitas pessoas que não têm o menor conhecimento disso, defendendo isso também, repetindo, que nem papagaio, essa baboseira, e a pessoa não sabe explicar o que é um cromossomo, né? Da mesma forma que a pessoa que é antivacina não sabe o que é um DNA mitocondrial, né? Então, acaba virando só uma narrativa em cima de um discurso raso, mas que infelizmente tem muito eco, né? Na sociedade. É igual o pessoal de vacina falando quando você aferia a temperatura com aqueles termômetros de testa que ia petrificar a tua glândula pineal, tá ligado? Os caras não sabem nem o que é uma glândula pineal, né, bicho? Pois é. Você falou isso, Aaron, de medir a temperatura. Eu lembrei de uma vez que eu fui no mercado e aí, quando se criou essa fake news, aí pronto, aí ninguém mais media a temperatura na testa, só media no braço. Uhum. Aí eu chegava, eu queria morrer. Todo lugar que eu chegava, eu falava, não, pode medir na testa. Não, pode medir na testa. Porque era justamente para ver se o pessoal olhava aquilo e entendia que não tinha porcaria de problema nenhum, né? E aí teve uma vez que eu estava com um pouco mais de tempo, aí eu cheguei no mercado, aí a pessoa, né, mediu minha temperatura no braço. Aí eu falei, você pode, por favor, medir na testa, só para a gente ver um negócio? Aí ele me mostrou a temperatura, né, quando mediu no pulso. Eu, sei lá, uns 2 graus de diferença. Então, na testa dava, sei lá, 36,5, no braço dava 34. Quando ele me mostrou até o 34, eu falei, a temperatura tá bom assim, pode mandar enterrar que aqui já morreu. Porque... tá morto, né? Pois é, gente. E aí eu fico assim, imagine quantas pessoas que não chegaram lá, sei lá, com febre de 38 e passaram como 36, falaram assim, não, tá bem, né? Mas um monte. Foi bem perigoso isso. Foi, gente, péssimo. Exatamente. Eu tinha até esquecido dessa história, mas aqui foi a mesma coisa, viu? Infelizmente foi uma coisa que rodou o Brasil inteiro, né? E aqui, a gente mora em São Carlos, né, interior de São Paulo, e os mercados daqui eram todos assim, começaram a medir a temperatura, aferir só no braço, na mão, né? Tinha lugar que eu até falei pros caras, não, é que o patrão aqui não deixa. Tipo, o patrão botava medo nos funcionários, aferir isso na testa, o cara tomar advertência. Infelizmente foi um período bem sombrio aí, que a gente até tinha esperança de que fortalecesse a ciência, mas pura utopia nossa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a conversa.
Ainda falando sobre genética, né, que é mais a área do Daniel aí, mas domina mais que a gente, com certeza. A gente tem uma pesquisa que a gente encontrou aqui, que é de 2021, apontando uma possível relação genética entre homossexualidade e o sucesso na reprodução humana. Não sei se você está por dentro dessa pesquisa, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Poxa, essa pesquisa eu não estou sabendo, não vi esse artigo, mas Uhum. não é exatamente uma ideia muito nova, não, porque essa é uma hipótese para né, o surgimento e manutenção da homossexualidade na espécie humana, né? Justamente essa questão uma das coisas que se diz, né? Não estou dizendo que é o que está no artigo, mas uma das coisas que se diz é a questão do cuidado, porque essas pessoas, né, como não teriam prole, né, não teriam filhos, então elas poderiam cuidar dos filhos dos outros casais que estavam lá, né, nessa mesma comunidade e tal. Então, seria uma explicação plausível para por que a homossexualidade existe, sendo que, em teoria, não dava para existir, porque pessoas, né, que são homossexuais, elas não deixam filhos, não deixam prole. E aí é nessa hora, bicho, que cientista conservador pira, porque eu preciso lembrar um negócio para vocês que nem todo mundo que é homossexual, tá? Nem todo mundo que é gay, que é lésbica, é cis. O que é que eu quero dizer com isso? Nem todo homem gay é um homem XY cisgênero, né? Que no caso, o médico olhou ali para aquela criança e falou: opa, tem um pênis, é um homem, né? Um menino. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que sim, casais homossexuais podem ter filhos, inclusive de vias naturais. Se você tem um homem trans e um homem cis, você vai ter um homem com vagina e um homem com pênis. Vai continuar acontecendo. É só um dos casos, tá? É só uma das questões, porque uma coisa que eu gosto de debater quando se conversa sobre isso é, tá, então a única relevância da pessoa homossexual, a pessoa gay, lésbica na sociedade então deixar prole. A gente não serve para mais nada. A gente não serve para trabalhar, a gente não serve para desenvolver a sociedade, a gente não serve para... A gente serve para nada, né? Então, a visão da espécie humana realmente reduzida à reprodução e deixar prole. E aquilo também é um reducionismo biológico, porque é pensar que a sua sexualidade ela é pré-determinada, sendo que sexualidade é uma coisa complexa, vai envolver cultura, vai envolver sociedade, vai envolver genética, vai envolver biologia, é uma mistura disso tudo junto, gente. Ou será que vocês nunca viram casos de homens hétero, né, entre aspas, estou fazendo aqui aspas, casados, que no sigilo saem aí para pegar outros homens? Não acontece isso não, né? Vocês nunca ouviram falar nisso. Então, essa questão de sexualidade é um comportamento, né? E vai ter pessoas que vão explorar esse comportamento e outras que não. Ah, é porque ela pode escolher. Não, é por uma infinidade de fatores. Um deles, a questão da homofobia na sociedade. Por que tem tanta gente que demora tantos anos para se entender ou para, entre aspas, sair do armário? Porque existe uma pressão gigante. Se não existisse, talvez a coisa fosse muito diferente, né? E quando a gente pensa nessa questão biológica, é aí que eu, enquanto homem bissexual, fico assim, gritando de alegria, que é o seguinte: se você pega e pensa, né, na sexualidade de uma forma tão reducionista dessa forma, quando a gente vai ver do ponto de vista evolutivo, né, se a gente tem dois extremos, sendo um extremo heterossexual e o outro homossexual, e a gente tem a pessoa bissexual aqui no meio, a gente sabe que evolutivamente os fenótipos, né, as características intermediárias, elas tendem a ter mais sucesso reprodutivo. O que é que isso quer dizer?
quer dizer que você tenderia a ter cada vez menos pessoas homo e heterossexuais e mais pessoas bissexuais. Então, assim, gente, se você for defender esse ponto de vista, você vai ter que escolher. Você está assumindo a sua bissexualidade retraída ou você agora está entendendo que não é bem assim como é que você está falando, né? Vou deixar aí para vocês pensarem. Mas tudo bem. Muito bom, essa sinuca de bico aí complicou, hein? Mas é legal você trazer esses levantamentos, esses questionamentos, para mostrar que a coisa não é tão preto no branco assim, tão simples, tão simplista, tal. Tem muito mais coisas a ser consideradas. E acho que você trouxe pontos importantes, ainda que você não tenha ouvido falar, não tenha lido a pesquisa, né? Não tenha visto o artigo que eu comentei aqui. Você trouxe pontos muito interessantes e, de qualquer forma, eu vou aproveitar para deixar também o link desse artigo, dessa matéria na descrição. Onde eu tinha encontrado era da Folha, que tem que ser assinante, né, para ler o negócio, mas eu vou procurar um que não precisa. Deixo aqui na descrição para quem se interessou também pelo tema, para ler um pouquinho mais a respeito. Acho que vale a pena para a gente aprofundar um pouquinho mais o questionamento, né? Essa discussão, né? Aron, toca o barco aí, segue com esse próximo tópico, por favor. Continuando também nessa pegada, né? A gente deixou um tópicozinho aqui. Então, essa inexistência, né, do gene gay, entre aspas, né, os perigos da sua má interpretação, né? A gente vai dizer sobre isso. Tem uma outra pesquisa, essa daí foi lá bem ousada, assim, porque foi com umas 500 mil pessoas, mais ou menos, né? Ele chegou à conclusão que esse tal do gene gay não existe. Ou seja, é impossível a gente prever se a pessoa será homossexual ou heterossexual, enfim. Através só da observação dos genes, né? Eu queria que você falasse então um pouco dessa descoberta e, se possível, comentar os perigos dessa má interpretação desses estudos, porque é óbvio que a galera já vai utilizar isso para destilar as coisas, né? Porque dependendo da intenção de cada um, né? Cada um vai dar uma narrativa diferente para isso, né? Exatamente. Essa pesquisa, se eu não me engano, essa eu já estou mais inteirado, porque eu já tive que dar umas palestras no passado sobre isso, aí eu tive que ler um pouco mais a fundo esses artigos, eu tive que ir nesse lixão aí da genética, perdão aí para quem acha legal, mas eu já vou dando spoiler dizendo que eu não acho uma área lá muito interessante do ponto de vista da causa falar sobre esse assunto e pesquisar desse jeito, e eu vou entrar no mérito de por que eu acho isso. Mas antes, vou falar um pouquinho dessa pesquisa, porque ela, na verdade, aí é que está. A pesquisa, o artigo em si, ele não fala diretamente com essas palavras que não existe gene gay, mas ele fala que não foi possível encontrar uma única causa genética, né, para determinação da sexualidade, e que a sexualidade estaria ligada, então, a múltiplos genes e uma interação da sociedade, da cultura, da história e tudo mais. E eu falei, ora, levaram 2019 anos para descobrir o óbvio, mas tá bom, ok, beleza, vamos adiante. E é um estudo que ainda assim tem gente que usa para poder falar que tem sim causa genética, porque se você fala, né, que é uma característica complexa e que você tem interações poligênicas, né, de muitos genes, então haveria sim uma relação genética e tudo mais. E aquilo, né, vai muito da interpretação de quem pega aquilo para ver. Porque quando a gente fala em genética, né, principalmente nessa área de em inglês, né, chama de WAS, Genome-Wide Association Studies, né, que são estudos de associação de genomas completos, que é quando você associa uma característica a uma região ou determinadas regiões, né, do seu genoma, você pode cair nessa coisa, né, nesse perigo, por quê?
existe o conceito da herdabilidade, né? Quantos por cento aquilo pode ser herdável, né? Em quantos por cento dos casos é verdade que a pessoa tem aquela alteração no genoma e apresenta aquela característica. Então, a herdabilidade que eles encontraram foi uma coisa ridícula. Foi assim, coisa de... Se eu não estou enganado, o máximo que encontraram foi algo em torno de 25%. E é aí que está o perigo, porque tem gente que usa esses 25%. Só que o que essa galera não sabe é que, assim, vamos supor, quando eu trabalhava no doutorado, eu trabalhava na área de genômica vegetal. E aí eu tinha colegas que usavam, né, esses estudos do GWAS para encontrar regiões genômicas relacionadas a características de plantas, né, que fizesse ter uma produção maior, que melhorasse a fotossíntese, enfim. Para vocês terem noção, para vocês considerarem um gene como tendo uma ligação um pouco mais forte com aquela característica, o pessoal considerava uma herdabilidade de pelo menos 70%. Ou seja, porque em 30% dos casos ainda pode não ser. Isso é muito alto ainda. Então, assim, você precisa de uma herdabilidade absurda para poder falar uma coisa dessa. Se você fala em 25%, você fala, em 1/4 das vezes você acerta. Eu falo, gente, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho. Vamos supor que existe uma ponte e ela tem 4 tábuas. Existe um buraco imenso lá embaixo. Uma dessas 4 tábuas, ela vai quebrar. E você vai ter que escolher uma delas para pisar primeiro. Faça a sua escolha aí, bicho. Se você tá achando um em 4 uma coisa super segura, vai lá. Tenta aí sua sorte. Entendeu? Então, é perigoso pensar por esse lado. Porque eu acho que esses estudos mais atrapalham do que ajudam. Porque, vamos lá, qual é o pressuposto que a gente precisa ter para fazer uma pesquisa dessa? A gente precisa dividir as pessoas em 2 grupos, certo? Grupo das pessoas heterossexuais, grupo das pessoas homossexuais. Assumindo que só existe esses 2 tipos de grupos de pessoas na Terra, né? A gente sabe que não existe, mas a gente tem que fazer essa simplificação. A outra coisa olha que interessante, o grupo considerado controle, entre aspas, mais uma vez, é o grupo de pessoas heterossexuais. O grupo de estudo é o grupo de pessoas homossexuais. Então, assim, a gente busca entender por que as pessoas são homossexuais. A gente não quer entender por que elas são heterossexuais. A gente nunca vira essa balança. Por quê? Porque existe um pressuposto, né, de que a heterossexualidade é o normal, logo a gente não precisa entender ela. A gente já sabe que é o que precisa existir na natureza. Isso é o normal. Então, por isso que a gente não acha gene hétero. A gente conhece? Já ouviu falar? Tem pesquisa? Eu mesmo nunca encontrei. Nunca nem vi. Mas se a gente quisesse, tinha como. Era só a gente mudar esse pressuposto aí na hora do estudo, que a gente ia encontrar genes ligados à questão da heterossexualidade. E aí falar aqui, ó, são esses aqui que são genes héteros. Por que não fazem isso? Né? Porque existe essa visão preconceituosa de que a gente precisa encontrar uma causa para poder explicar por que essas pessoas existem. Mas eu não, eu heterossexual, não, eu sou normal. Para que você vai me estudar? Para que você vai tentar encontrar qual é a origem genética da minha sexualidade? Eu sei da minha sexualidade. Ai de você que venha questionar. Então, assim, é muito problemático. Eu não vejo vantagem. Eu não acho que é a forma mais, digamos assim, responsável de se estudar genética e sexualidade, né, dessa forma. Eu acho que, assim, entender genes relacionados ao desenvolvimento, né, sexual e tudo mais, eles são importantes? Aí eu já acho que são. Por quê? Porque aí a gente já consegue ter uma ideia, né, de possíveis alterações que podem acontecer ali no desenvolvimento. A gente pode encontrar alguma coisa que, enfim, ajude a pessoa, né? Ou até mesmo, né, a gente pensando aqui agora,
do desenvolvimento da ciência para dar mais qualidade de vida para pessoas trans que querem e desejam se hormonizar, né? Por que a gente sabe disso? Porque teve ciência envolvida. Por que a gente sabe, né, quais hormônios que vão ser utilizados, dosagem e tudo mais? Porque houve pesquisa. E isso é maravilhoso. E você entender a genética e a biologia da sexualidade nem tanto, né? Mas da sexagem nos seres humanos, ajuda a gente a chegar nesse ponto. Então, aquelas pessoas que querem, desejam se harmonizar para ter características que sejam da sua vontade, né? Desenvolvimento de seios ou pelos, enfim, elas vão lá, elas vão ser felizes, né? E quem não quiser também tá tudo bem, viu? Até deixar um parêntese aqui, que não é porque a pessoa não se harmoniza que ela não é trans, não, tá? Vamos tomar cuidado com isso também, por favor. Então, é isso. Eu acho que essa busca incessante, aí eu falo incessante porque eu tenho certeza que se eu for cavucar agora aqui no Google Acadêmico, eu vou encontrar alguma coisa mais nova de pesquisa sobre sexualidade. E já foi, né, proposto no passado várias regiões dos cromossomos que estavam ligadas, né, à questão da homossexualidade. Só que todos eles caem por terra em algum momento. Então, é isso, né? Mas esses grupos de pesquisa deixaram de existir? Te garanto que não. Pararam de pesquisar essas coisas? Acho muito improvável. Pois é, e acho também importante esse questionamento, essa virada que você dá, né? Quando você fala, o gene gay não existe, não sei o que, tá, mas e o gene hétero, né? Então, o estudo ele acaba se apoiando nessa desculpa essa velha desculpa da biologia. Não, mas não tem nada de errado, né, com o hétero. É o hétero que é o normal, porque macho e fêmea é o natural é o normal da natureza para reprodução, não sei o quê. E isso acaba, o objetivo da pesquisa acaba ficando uma coisa meio nebulosa, eu acho, assim, porque você classifica a homossexualidade como um problema, né? Para você precisar descobrir o porquê daquilo acontecer, você de certa forma está classificando aquilo como um problema, né? Quase como se fosse uma doença até, né? Porque tal coisa causa tal coisa, né? Até aquele estudo que já foi desmentido milhares de vezes de vacina causar autismo, mas enfim, outras coisas. Vamos pegar outro exemplo aí, poluição causar doenças respiratórias, que aí sim tem embasamento, né? Então acho que acaba caindo nisso, assim, né? Sim, e eu acho que uma coisa muito. Foi bom você falar disso, né? De não entender muito o sentido e de falar que parece que é doença. E eu tenho alguns lembretes a fazer, que é o seguinte, gente. A homossexualidade ela só saiu da lista do Cadastro Internacional de Doenças em maio de 1990. Até 1990, a OMS considerava a homossexualidade como um distúrbio, como uma doença. Então, ainda tem isso. E eu vou além. As pessoas trans, a transexualidade, ela deixou de ser vista como doença. Eu acho que entrou em vigor oficialmente em 2021. A gente está falando de 2 anos atrás. Porque acho que em 2018 foi quando saiu, mas eles deram um prazo de 3 anos para, né, os países se adequarem a isso. Então, eu acho que oficialmente foi 2020, 2021, se eu não estou enganado. Então, literalmente outro dia, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento, né? Com essa ideia de ver como doença e tal, porque já foi visto, não tem tanto tempo assim. E com relação à necessidade desses estudos, né? Eu acho que tem uma coisa interessante a se dizer, que eu acho que até é meio polêmico e um pouco irônico de tudo que eu defendi até agora, que é o seguinte: eu acho que um dos primeiros estudos, né, que tentou ligar a biologia à sexualidade foi feita por um homem gay. Foi por Simon Levey, o nome dele. Ele fez uma pesquisa que tentava correlacionar o tamanho de uma região do cérebro, que agora eu não lembro,
com a questão da sexualidade, e aí ele tinha uma ligação muito fraca, mas ainda assim propôs que, né, homens que têm essa região de tal tamanho vão ser gays e tal, sendo que isso também tem várias falhas, tá? O tamanho variava, não era tão óbvio, às vezes você tinha aquela região, ou era gay com a região menor, tinham várias outras questões, né? Isso, apesar de ser problemático, na época foi necessário. Por quê? Porque se falava muito em escolha. Então, essa questão de tentar ligar a biologia à sexualidade foi uma forma desesperada, digamos assim, de falar, olha, gente, a gente não escolhe ser quem a gente é. Tá vendo aí a biologia? Eu nasci assim, e eu particularmente acho levemente problemático esse argumento de eu nasci assim, eu sou desse jeito, mas eu entendo porque que ele é usado, entendo a relevância, mas é porque a gente sabe que as pessoas que acham que é escolha e tudo mais, eu acho que o QI delas não permite falar nessa possibilidade, né, dessa maleabilidade da sexualidade. Então, é uma coisa que você realmente precisa medir e ver até onde você pode ir com a pessoa. Porque se você tira dela essa questão de a gente não escolhe, ela vai dizer que escolhe. E não é bem assim, né? Porque, mais uma vez, foi como eu falei, sexualidade é uma coisa complexa. E sexualidade, gente, não é uma coisa estática. Ela pode sim ser uma coisa dinâmica. Eu conheço pessoas que, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço de Instagram, assim, que eu acompanho, que sempre se considerou como homem gay, e agora, nos seus 30 e poucos anos, começou a questionar e se entender como homem sexual, né? Então, assim, a pergunta que eu deixo para vocês refletirem é: quem que você seria se não existisse nenhuma opressão na sociedade, se não existisse nenhuma amarra, se não existisse nada que você tivesse que temer? Quem que você seria? Você teria curiosidade de dar um beijo no seu amiguinho, na sua amiguinha, de ter um casinho ali, de fazer alguma coisa, ou de não fazer? Não sei. E pode ser que sim, pode ser que não. Claro, né? Porque diferentes sexualidades elas existem, mas, né, a pessoa ser puramente homossexual ou puramente heterossexual também é uma coisa que não é realista, né? Você vai ter coisas ali flutuando em diversas categorias. Eu não gosto nem de falar exatamente de um espectro, de uma linha, porque fica muito aquela coisa de extremos, e eu acho que não é extremos, é muito mais pensando... Agora eu vou me meter a falar de matemática, meu Deus, tomara que eu não fale besteira. Mas, assim, pensar num plano, sabe? Assim, num universo tridimensional, né? Então, você vai ter várias coisinhas ali. Então, é você pensar um pouco e refletir. Eu vou deixar aí para o pessoal, né? Pensar um pouquinho, queimar um pouquinho os botões, falando, poxa, o que é que eu faria? Quem é que eu seria se não existisse essas amarras todas, esses preconceitos todos? É tipo aquela música lá do Capital Inicial, né? Aquele verso, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Bem lembrado. Bom questionamento, bom ponto para deixar no ar aí. Mas vamos lá, vamos para o próximo tópico aqui. A gente perguntou lá no começo, né, Daniel, sobre essas questões de você fingir ser alguém que você não é para ser aceito e tal. Mas agora eu queria saber de você quais são as maiores dificuldades. Eu não sei se a gente vai ficar batendo muito na mesma tecla. Se você achar que o tema está sendo meio redundante, a gente toca o barco, vai para o próximo tópico. Mas, enfim, as maiores dificuldades de ser um cientista, um acadêmico, um divulgador científico LGBT. Então, acho que, né, mais uma vez, lembrando de recortes diferentes, acho que dificuldades diferentes vão aparecer, né? Então, eu vou falar um pouco por mim, tá? Por Daniel.
E aí, quem estiver ouvindo aqui, se identificar, ou se vê situação similar, ou se até for uma outra situação, aproveita, gente, já engajem aí no biologismo, já fala, ó, comigo acontece isso, não é bem assim como o Daniel falou comigo, é de outra forma, e tudo mais, justamente para a gente trazer essa conversa mais à tona, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito relevante, que talvez seja muito comum no geral, é a questão de ser levado a sério. Porque existe esse preconceito, essa visão muito deturpada de que a pessoa que não é heterossexual, ela é devassa, né? Ela só pensa em baixaria, só quer fazer sexo, não tem compromisso com nada, reduzem a gente a esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala da nossa sexualidade abertamente, eu acho que existem 2 tipos de reação que são um pouco mais comuns, que é aquela de não sei para que tá falando disso, eu não preciso saber dessas coisas e tal, não sei o quê. A outra, que assim, entre muitas aspas, é a minha favorita, só que não, eu falo favorita porque assim, cai num âmbito muito parecido de outras opressões, que é o seguinte: a gente não precisa falar de sexualidade na ciência, porque somos todos iguais. E aí, né, a gente não fala e continua tudo ruim, igual. A gente que está lá na linha de frente tomando na cara, né, dando a cara a tapa, se arrebenta. Porque não precisa falar, então a gente não existe. Porque só existe aquilo que a gente fala sobre. Se a gente não fala sobre, então aquela coisa não existe. Então, por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que trazer à tona, por isso que a gente tem que discutir, porque essas coisas, elas existem, né? E é aquilo, tem muito acadêmico, tem muita gente que está no meio científico, acadêmico, que acha que é um cristalzinho, que pensa assim, não, na ciência não tem lugar para preconceito, não, a gente aqui só está preocupado com a qualidade da ciência que você produz. Outro argumento que eu acho maravilhoso, né, que é falar assim, não me interessa se você é gay, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, eu quero saber da qualidade da ciência. Aí agora você me diga, mina, que coincidência, né, que as pessoas que mais produzem, as pessoas que mais têm publicação, tal, elas têm uma carinha meio parecida, né? O que será que isso está querendo dizer? Quer dizer que a gente é tudo incompetente? Quer dizer que a gente realmente não trabalha tão duro quanto, ou que a gente não tem tanta capacidade quanto, né? Agora, engraçado é que, se a gente fala da questão LGBT, atualmente no mundo, se eu não estou enganado, existem 72 países que você ou vai preso, ou você sofre pena de morte por ser gay ou trans, enfim. E aí eu te pergunto, como é que você vai trabalhar num lugar desse? Como é que você vai existir se você sabe que você pode ser punido com a morte? E mesmo nos lugares que não existe lei, né? Vamos citar aqui o Brasil como exemplo. Não existe lei aqui que vai te dizer que, né, se você for abertamente gay, você vai preso e você vai ser morto. Mas, quando a gente vai olhar as estatísticas, né? O Brasil, já por não sei quantos anos seguidos, é o país que mais mata a população trans no planeta Terra. No mundo inteiro. E aí, né, como é que fica essa questão? Quer dizer, então, que é realmente baboseira? Porque essas pessoas trans, gente, elas não estão nem chegando nesses espaços, porque elas não estão vivas para contar a história. Né? A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade. Né? Então, a gente precisa entender tudo isso. Não é tão simples. Mas é aquilo, ao mesmo tempo que eu estou trazendo muito dado catastrófico, tá, gente? Eu também não quero criar uma visão alarmista e dizer que a nossa vida é só desgraça e tristeza e luta, não. Porque cada vez mais a gente está tendo
não só a coragem, mas a iniciativa de mostrar quem realmente é. E cada vez mais você vai nos lugares e você vê pessoas, né, um pouco mais parecidas com você, né, em termos de sair mais do padrão, né? Então, a gente, enquanto LGBT, a gente também tem força, a gente também tem intelectualidade, a gente também tem capacidade, a gente também faz muita ciência de muita qualidade, né? E a gente está aqui, enfim, a gente só quer trabalhar, né? A gente só quer fazer o nosso, e a gente está aqui fazendo o nosso. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa lutar contra essas opressões, é muito importante que as pessoas enxerguem a gente como pessoas. Porque quando você fala que você é LGBT, parece que só te veem como aquilo, né? É a única coisa que você é, só que você não é só aquilo, você é várias coisas, você é LGBT é só mais uma delas. E não é porque você é uma pessoa LGBT que você tem uma vida sofrida, que você vai sofrer e tudo mais, né? Mas é necessário ter essa consciência do que a gente precisa fazer. Então não dá para você olhar para uma pessoa e já olhar para ela com pesar e com, né, com uma tristeza, ao mesmo tempo também que não dá para você simplesmente ignorar tudo isso. Então eu acho que é um pensamento muito importante, inclusive, para quem se diz aliado, para quem se diz, né, uma pessoa que está ali para apoiar a causa, que é você entender todas essas questões. E eu acho que uma coisa muito importante de se falar, que vocês comentaram, né? A gente está aqui para ouvir Daniel e aprender mais. Poxa, que legal que vocês estão aqui para aprender mais. Eu acho isso muito importante. Eu agradeço o espaço, né, que vocês me dão. Mas eu preciso lembrar vocês que eu também estudo. Eu também preciso estudar. Não é porque eu me entendo como um homem bissexual que eu já vi com uma cartilha de informações já gravada na minha cabeça do que é ser isso, aquilo, do que... Não, eu tenho que estar aprendendo também, porque é isso, eu sou bissexual, beleza, mas eu sou um homem cisgênero. Eu posso ser transfóbico, eu posso ser racista, eu posso ser machista, né? Então, não dá para colocar a pessoa num pedestal como se aquela pessoa fosse a desconstruidona, vem aqui me ensinar. Porque acredite, tem muita pessoa LGBT falando um monte de besteira por aí, sendo transfóbico, sendo homofóbico, sendo racista, sendo várias coisas. Então, é só para trazer essa reflexão, quero trazer essa reflexão, que é muito importante que a gente também busque as nossas formas de aprender de forma um pouco mais autônoma, né? Falando aqui agora como professor, quando a gente chega para aprender uma matéria, a gente não chega lá e quer que o professor só ensine tudo e acabou, eu vou para casa, não vou pegar num livro porque o professor já me ensinou tudo. E se o professor estiver dizendo alguma coisa errada? Porque a gente é ser humano, a gente está passível de cometer erro, né? Então, vamos tomar cuidado com essa questão de a pessoa vai me ensinar e tal, pô, bacana. Se aquela pessoa está disposta, legal, mas não assuma que porque ela é LGBT, ela tem que lhe ensinar. Não, você que tem a obrigação de correr atrás de conhecimento. Aí a conversa que você vai ter com a pessoa já vai depender da proximidade que vocês têm, vai depender da abertura que a pessoa lhe deu, né? Não dá para a gente assumir que a pessoa é professora. E isso se aplica a várias questões, né? Não dá para usar a pessoa preta como né, a pessoa negra como vai ser aqui o meu grande manual para aprender sobre racismo. Falar com mulheres, falar, não, porque a mulher vai me ensinar sobre... Não, a gente tem que fazer o nosso corre, é isso aí. Perfeito, Daniel. Adorei a sua colocação, esse puxão de orelha aí, foi necessário. E infelizmente a gente acaba realmente cometendo esses erros de vez em quando, né? De jogar a responsabilidade naquela minoria para ensinar o homem branco, o hétero, né? E até teve um caso recente, acho que numa edição passada, retrasada, não sei, do Big Brother, que teve um diálogo parecido com isso, que o cara foi meio racista ali, para variar, né?
E aí ele virou, eu acho até que era aquele ator que fez Cidade de Deus, o Douglas, se eu não me engano, acho que é o nome dele. E não tenho certeza, mas acho que foi com ele que aconteceu esse caso. E aí o cara, naquela de se desculpar, ele falou alguma coisa assim, não, mas eu quero aprender, me ensina. E o cara falou, pô, não tem que ensinar nada pra ninguém, não. E eu acho que tá certo, é isso que você falou, tal, e é isso que ele também falou. A obrigação é nossa, né, de correr atrás, de pesquisar e entender, inclusive no privilégio que a gente tem, né, de não passar por nenhuma desses preconceitos de racismo, de homofobia, de machismo, né, de várias discriminações com as minorias aí. Realmente a gente tem muito que aprender e acho que um ponto é esse também, né? A gente tem que levantar e ir atrás, né? Não ficar só esperando que as minorias nos ensinem, né? Não é obrigação, né? Exatamente. Mas se quiser que seja, pronto, minha hora aula é R$ 1.000, tá? Se quiser. E aí os extras, aí vai contando 500 a mais a cada hora adicional. Eu faço essa promoção aí para quem quiser aprender, tá? Suave, aproveita, viu que depois o preço só vai aumentar. A gente vai deixar um cupom aqui na descrição com o desconto do Daniel. Cupom Biologismo 10. Adorei, Bom. Biologismo 10, pois é, para 10% de desconto. E aproveita, viu, meninas, que tá limitado, tem que ir logo agora, os 10 primeiros, e vão ter o desconto. Bom demais. Ô Daniel, a gente está chegando no finzinho da conversa, tem mais um tópico que vai entrar um pouquinho nisso aí, de pedir para você ensinar para a gente aqui alguma coisa, não só para a gente, mas para quem está nos ouvindo também. Eu vou jogar essa bomba no colo do Aron agora. O Daniel já tá, caralho, esses caras chatos pra caramba, e pelo amor de Deus, eu fingi que é uma conexão aqui, dá um vazar, né? Ele vai falar, pô, você não ouviu o que eu acabei de falar aqui? Você tá de sacanagem. Então, esse último tópico, pra você dar umas dicas para quem quer entrar nesse meio acadêmico, científico, né? E os obstáculos que eles podem encontrar. E também, se algum seguidor nosso se identificar com alguma das siglas, né? Como lidar com algumas situações diversas que eles podem encontrar no meio acadêmico científico. A primeira pergunta é dica, né, para quem está entrando, né, nesse meio acadêmico. Isso. Gente, eu acho que assim, a primeira coisa eu acho bem legal vocês verificarem se o laboratório ou o grupo de pesquisa que vocês estão entrando, de fato, é um grupo de pesquisa que abraça a diversidade e entende, né, a complexidade de diversas questões. Porque se você está num lugar que você chega lá e você sabe que o professor é homofóbico e tudo mais, você vai acabar criando para você um estresse desnecessário. Porque você está lá para aprender, você está lá para fazer pesquisa, você está lá para fazer o seu rolê, deu seu horário, beijo, tchau e vá para o seu negócio. Agora, você não precisa adicionar essa carga de estresse, né? Pode ser que você que está ouvindo isso aqui, como eu sei de vários casos que já chegaram para mim no Instagram, está num laboratório que você descobriu essas coisas depois. Então, a primeira coisa, eu acho que é vocês se protegerem, né? Vocês buscarem estarem em segurança, porque não adianta nada você peitar e você não saber como é que vai ser, né, a questão da sua pós-graduação, se você tem como mudar de laboratório. Ideal seria isso, né, que você mudasse de orientador, fosse para um outro laboratório. Se não puder, aí é aquilo, né, vocês procurarem ajuda profissional sempre que necessário, porque isso cria na gente um estresse que é absurdo, né? Então, se um estudante de pós-graduação ou de graduação que seja, por si só, sem levar em conta essas questões, né, de gênero e sexualidade, já pode estar sujeito, né, a vários transtornos mentais. Imagine a pessoa LGBT, né? A gente sabe que tem pesquisas que mostram que
as pessoas LGBTs na academia, elas têm uma propensão maior à ansiedade, depressão e tudo mais, por causa dessas questões que a gente está passando, né? Isso não é à toa. Mas a outra dica que eu dou, né? Essa foi a primeira, a outra dica que eu dou é: busque se rodear de pessoas que trabalham com coisas que você gosta, tá? Por quê? Porque é aí que você vai começar a desenvolver aquele seu gosto, ou talvez até entender que você não goste tanto assim daquela coisa que você quer trabalhar e migra de área, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante. E é isso, sempre levar em conta, né, o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. Onde for melhor para você, você vai. Então, assim, você sabendo que é um laboratório legal, massa, vai em frente. Se você só descobrir depois e puder mudar de laboratório, mude. Agora, se você sofrer, né, alguma LGBTfobia de fato, alguém te falar alguma coisa, alguém fazer alguma coisa, aí a gente precisa ir para os meios legais, né? Precisa fazer uma denúncia. Então tem que denunciar na própria universidade, ou então tem que denunciar, né, na polícia, fazer um boletim de ocorrência por LGBTfobia, se possível, gravar, registrar todos esses momentos, né, que aconteceram esses abusos, essas violências. Então, são coisas que você tem que se atentar, né? Mas isso, honestamente, é para diversas coisas, né? São dicas que eu acho que transcendem um pouco, né? Mas é isso aí. Eu acho que, em termos acadêmicos, é você procurar um lugar legal para você estar e você aproveitar ao máximo o ambiente acadêmico, que tiver o seu acesso, né? Se você puder ir para um seminário, para um simpósio, apresentar trabalho, vá, minha gente, vá. Não fica pensando muito que vão me julgar, vou estar assim, vou estar assado. Que, olha, eu vou lhe dizer, do ponto de vista agora de uma pessoa que já está começando a se sentir confortável de estar nesses lugares da forma que eu tiver que estar, é que a maioria das pessoas caga, não está nem aí. Às vezes a gente acha que o povo vai ficar olhando tal, e você pode ter um olhar ou outro, tal, mas, no geral, tá tranquilo. Então, obviamente que você, né, vai prestar atenção se você se sente confortável, se você se sente seguro, mas eu já estou desenvolvendo essa segurança, né? Eu acho que vocês também podem começar, quanto antes, melhor, né? Então, primeira coisa, se mantenham seguros, se mantenham vivos, por favor, a gente precisa de vocês aqui, né? Isso é muito importante. E a outra coisa é, vão lá, se joguem, apresentem os trabalhos de vocês mesmo, vão lá, dê o fecho de vocês, apresente, ó, siga seu rumo. Perfeito, é isso aí. Ótimas dicas e algumas, inclusive, como você comentou, não ficam restritas só a esse meio acadêmico, científico, né? Como não podia deixar de ser, né? Isso acaba transcendendo mesmo para a sociedade, para o dia a dia e tal das pessoas. Mas acho que é importante, né, levantar, trazer esses pontos. De repente, uma pessoa que o ingresso numa universidade pode ser uma coisa assustadora, né? Às vezes mudar de cidade, um ambiente novo, né? E ainda se tem mais essa questão que traz um receio ali, acho que é legal ter esse feedback, essas dicas de quem já passou por isso, tal, de quem já sabe como lidar um pouco melhor com as situações, com situações como essa, né? Então acho que foi legal você trazer esses pontos e acho que foi importante a gente encerrar a conversa com esse tom, assim, né? Com um pouco mais de pé no chão, mas de esperança também para quem está entrando nessa nova fase de vida aí, né? Bom, então a gente tem agora esse quadro de indicações culturais, a não ser que você tenha alguma outra coisa que você acha que ficou de fora, que você acha que seria legal mencionar, te deixo à vontade aí, Daniel.
Antes de ir então para as dicas culturais, eu vou só aproveitar mesmo e reforçar agradecer, na verdade, né, pelo convite mais uma vez, agradecer pela conversa, acho que foi muito interessante, né? E é isso, quanto mais a gente puder falar sobre isso, né, melhor. E eu acho que quanto mais a gente puder trazer pessoas diferentes, né, para falar sobre suas pesquisas e seus trabalhos além das suas identidades, melhor ainda, porque é aquilo, eu sou geneticista bioinformata, então não é sempre que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Eu atualmente trabalho, por exemplo, com leveduras e desenvolvimento de resistência antifúngico. Não tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu não estou nem falando sobre hoje, tá, gente? Não estou dando indireta, não. Para daqui a pouco vocês ficarem falando que eu estou aqui dando fecho em vocês. Mas é só para dar o exemplo. Porque, para vocês terem noção, eu comecei o Ciência Fora do Armário em 2020. Foi em janeiro de 2020. Foi logo antes da pandemia. E desde lá, eu acho, assim, eu já dei algumas palestras, eu acho que já está nas dezenas. E eu acho que eu só falei, assim, de meu trabalho ou de genética de forma geral, sem falar sobre sexualidade, umas 2 ou 3 vezes. Num universo de, sei lá, umas 10, 15 palestras que eu já dei. Então, essa também é uma forma de você dar visibilidade para essas pessoas. Você não precisa ficar chamando elas somente para falar sobre ser LGBT. Você pode chamar ela para falar sobre o que ela faz, né? Então, é algo que eu acho que a gente se passa muito, né? E confesso que foi um erro que eu já cometi muito também, de pensar assim, uma pessoa preta eu vou chamar para falar de racismo na ciência, uma pessoa trans vou chamar para falar do violência. Pô, legal, bacana. Mas chama essa pessoa também para poder falar sobre a pesquisa dela, né? Sobre o que ela faz. Então, é deixar esse pensamento aí, gente. Lembrar que nós somos pessoas e que nós somos pessoas para além da nossa identidade de gênero ou para a nossa identidade sexual. Isso aí, Daniel, concordo 100% com isso. E indireta ou não, puxão de orelha ou não, eu já ia até sugerir de você voltar aqui um dia para falar justamente sobre a sua área de pesquisa, então eu já deixo registrado aqui o convite para você voltar aqui e falar sobre bioinformática, até porque a gente nunca fez um episódio sobre bioinformática. E vou deixar até o Aron apresentando aí, para ele se preparar psicologicamente para puxar o assunto de bioinformática. Eu já adianto que você vai apresentar sozinho, tá? O episódio, ninguém vai abrir a boca, porque a gente não vai entender nada, né? Gente, mas aí é que tá. Vocês estão me dando a missão, então, de vocês saírem entendendo. Eu já gostei do desafio, porque eu acho que o caminho é esse aí, velho. A gente cria esse monstro na cabeça e talvez por experiências ruins de professores que talvez não foram muito bons ou de disciplinas que tinham, sei lá, umas cobranças meio surreais e tal, que acabam criando essa barreira. Eu acho que também vem muito do que a gente traz de concepção própria mesmo, porque eu achava, vamos lá, eu vou até divergir um pouquinho, desculpa, gente. À vontade. Qualquer coisa vocês cortam, tá? Perdão. Mas eu era uma pessoa que tinha muito receio com a bioinfo também. Quando eu comecei, inclusive na bioinformática, eu achava que eu seria aquele bioinformata que era só usuário de ferramentas. Hoje em dia eu sou programador, eu programo em Python. Então, assim, eu achava que programação nem era para mim. Gente, eu sou biólogo. E eu programo, então eu achava que isso jamais seria possível. Eu achava que programação era só para gente muito inteligente, para quem é das áreas das exatas e tudo mais da computação. E não, meu povo. Não. A gente também que é meros mortais aqui, a gente também consegue aprender. A gente que é biólogo, a gente consegue programar também. Então, quebrar um pouquinho desse estigma, né? Desse pensamento de que é muito difícil, de que não vai dar, porque realmente a bioinformática e a genética também, viu? Em geral, quando eu estava fazendo meu curso de biologia, não sei vocês,
genética era uma disciplina que todo mundo também falava mal. Era um ou outro que era louco que nem eu, louco, né? Entre aspas, louco que nem eu, que amava genética. Mas, enfim, é isso aí. É dar a cara a tapa mesmo e ir lá para aprender. Como se fosse fácil fazer, né? Aquelas ecologia de comunidade, conhecer não sei quantos bichos, taxonomia de não sei o que lá. Isso também é difícil, meu povo. Acorde. Mas eu acho que ainda assim a questão do medo, né, da bioinformática, que o Daniel também comentou, às vezes tem a ver com a maneira como a disciplina foi apresentada, né? Eu acho que às vezes tem a ver até com a faculdade, a maneira como a disciplina está na grade do curso. Às vezes ele fica meio amarrado. Eu lembro que o professor que me deu bioinformática, o cara era muito fera na área. Ele era... tem muitos artigos, assim, e tal. Não sei se ele chega a ser uma referência nacional, assim, mas sei que ele tinha uma relevância, né? Eu também não entendi nada na época, mas aí era mais por conta minha do que demérito do professor, né? Era eu que realmente não desenvolvi muito apreço pela área, assim. Mas eu vou discordar do Aron numa coisa que ele falou aqui, que se a gente conseguir marcar essa conversa com você, Daniel, aqui sobre bioinformática, que a gente não vai entender nada, eu vou discordar disso porque quando a gente bola o roteiro para o episódio, a gente pesquisa. Pois então. Então, mesmo que seja assunto que a gente não domina, um pouquinho a gente vai entender. A gente engana que entende, que ele fica entregando, né? Bora lá pro quadro de indicações culturais, que é o nosso quadro tradicional que existe aqui no podcast desde o comecinho, lá dos primeiros episódios. Numa época, já comentei aqui num outro episódio, numa época que a gente não sabia nem o que era Covid-19. Bons tempos, ou não também, porque o cenário nacional não era muito favorecido ali em 2019, por outros motivos. Mas vamos lá, Daniel, como a gente também virou tradição aqui nesse quadro, a gente pede para o convidado dar o pontapé inicial e compartilhar com a gente suas indicações culturais. Ai, gente, eu queria fazer um monte, mas eu vou me comportar, eu vou pensar só, vou deixar só duas. Uma, né, que da professora Anne Faust Sterling, né, que ela estuda a questão justamente da ligação da biologia com gênero dentro de uma perspectiva não só da genética, mas também das ciências humanas. Ela é fantástica, então procurar leituras sobre ela. Infelizmente, né, acho que a maioria das coisas dela vão estar em inglês, então não é uma coisa acessível assim para todo mundo. E a outra indicação que eu queria deixar é de um Instagram/TikTok. Ele está nas duas redes sociais, que é o Alexandre, que é o @afrofísico, que ele ensina física no Instagram, TikTok. E ele é maravilhoso, ele é fantástico. Inclusive, ele trabalha aqui na UFBA. Eu tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente uma vez. Muito legal ele. E é isso. Vou deixar essas duas indicações para também não sair indicando 300.000 pessoas para vocês conhecerem. Eu vou gastar mais meia hora aqui. Pô, bacana, legal demais. A gente deixa na descrição aí para o pessoal que estiver interessado. E eu gosto bastante de conteúdo de física e com certeza eu vou procurar o perfil dele que eu ainda não conhecia. Mas fica à vontade, se quiser indicar mais perfis aí, mais pessoas, tiver outras indicações, tem convidado nosso que já indicou uma meia dúzia de coisas daqui, então fica à vontade. Então peraí, deixa eu então pegar alguém da biologia, que é uma pessoa também que eu gosto muito, que é a Lucy do canal Make Science BR. Ela tá no YouTube como Make Science BR. Se eu não me engano, no Instagram ela tá como Gripo Souza. Gripo, acho que é de um gênero aí de crocodiliano, que ela trabalha com crocodiliano, que é com Y, né? Gripo e Souza, acho que é com Z o Souza dela, tudo junto. Do canal Make Science BR, ela também é incrível. Legal, show de bola.
Bom, aí... E você, Aaron? Bom, eu vou indicar um documentário que tem aqui na Netflix. Não sei, acho que eu não indiquei esse, não. É um documentário de 2020, tem 4 episódios, é curtinho, né? 4 episódios de 40 e poucos minutos. Ele é muito louco, ele mistura, assim, biologia com ficção e tal, que chama A Vida em Outros Planetas. Não sei se vocês já assistiram ele. Que ele aplica as leis da natureza, assim, ao resto da galáxia. Tipo, ela meio que mistura como que a ficção pra supor como que seria a vida em outros planetas, assim. Então eles criam umas espécies muito doidas, assim. Então pra quem gosta dessa pegada de biologia e ficção, é bem legal. Eu já assisti, acho que eu vi um... É um documentário ou é uma série? Que eu acho que eu É uma série de documentário, né? Tipo, agora virou moda meio que dividir documentário em série, né? Porque eu acho que eu vi um episódio só, mas achei interessante, porque eu gosto dessa... É bem viajado o negócio, assim, né? Pegada alienígena, assim, né? De ficção e tal. Eu acho interessante e é massa, a ideia é interessante. Lembra aquele jogo Spore, né? Que você cria uns bichos muito loucos, assim. Verdade. Conheci com você esse jogo aí. Isso é o melhor jogo, cara. Bom, vamos lá. Eu tenho também 2 indicações aqui. Essa aqui já foi indicada no podcast, mas não fui eu que indiquei, então eu vou indicar agora. Que é uma série também da Netflix. Acho que vai para a 4ª temporada, são 3 temporadas até o momento, que chama Sex Education. Que é bem legal, uma série que mostra uma escola ali, molecada descobrindo a sexualidade. E aí tem também tem um drama, tem várias coisas de machismo, de abuso, de homossexualidade também. É bem interessante. Essa série é já até meio famosinha, assim, na verdade, né? Acho que muita gente já deve assistir, já deve conhecer. Mas para quem ainda não conhece, acho que vale bastante a pena, é bem legal de assistir. Ela é uma série bem divertida, mas traz uns questionamentos bem legais também. E tá indo para a 4ª temporada. Uma das personagens principais, que é uma psicóloga, acho que ela é uma psicóloga de terapia sexual, a atriz é a Gillian Anderson, que fazia o Arquivo X. E, enfim, essa é uma indicação. E outra que eu acho que também vale a pena, que eu lembrei aqui durante a conversa, é um filme chamado O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, né? Que foi lá basicamente o criador da internet, né? Acho que não sei se ele foi considerado o criador do computador, acho que da internet mesmo, né? É o pai da computação. É o pai da computação, obrigado, Daniel. E fala ali de como ele ajudou a encerrar a guerra. E aí tem essa questão também dele ser um homem gay e de sofrer demais aqui na época dos anos 40 ali, né, depois do fim da guerra. Um fim bem triste, inclusive, né, para uma pessoa extremamente importante para todo o planeta, né? Mas acho que é um filme que, tanto por isso, quanto por toda a história dele, toda a história do que ele contribuiu, acho que vale muito a pena assistir. É um ótimo filme, embora tenha, né, esse desfecho aí, né? A gente deixa, então, os links de todas essas indicações na descrição do episódio, para quem tiver interesse. E é isso, né? A gente fica por aqui. Antes da gente encerrar, é claro, quero deixar o nosso muitíssimo obrigado ao Daniel pela presença, por ter topado bater esse papo com a gente, arrumado um tempinho aí na agenda dele. Foi um prazerzaço. Foi uma aula, mas eu prometo que a gente vai continuar pesquisando daqui em diante. Nada não, passa o Pix depois, viu? O cupom Biologismo 10. Com o cupom Biologismo 10, exatamente, limitado. Daniel, prazer demais te conhecer, bater esse papo com você, foi muito, muito, muito bacana, muito divertido. E o espaço é todo seu, o convite está feito, não é só para a gente sair pela tangente. O convite está registrado, a gente quer que você volte aqui para falar sobre bioinformática. Obrigado pela presença e o espaço é todo seu.
Mais uma vez, obrigado vocês. Foi ótimo, foi divertidíssimo. Espero que vocês tenham gostado também do que eu tinha aqui para falar. Espero que tenha agregado aí para o pessoal que está ouvindo. E é isso, eu fico muito feliz. E olha, quando quiser convidar de novo, só chamar, porque se tem um assunto que eu gosto de falar é de bioinformática, ainda mais quando é para desmistificar, porque é uma área que a gente está tendo uma carência tão grande. Eu falo assim, gente, venham, por favor, o que a gente pode fazer para ajudar isso a acontecer? Bora! Que aí a gente faz acontecer. E é isso, só agradecer mesmo pelo espaço e pela conversa, foi muito legal. Muito obrigado, Aron, muito obrigado, Flávio. E é isso, uma boa noite, um bom dia ou boa tarde para quem está escutando no momento da sua preferência, né? Imagina, a gente que agradece pela conversa, Daniel. Igual o Flá falou, as portas estão abertas para você voltar e assustar a gente um pouquinho como bioinformático. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming às 10 horas da manhã, cada 2 quartas-feiras. Deixa o seu feedback aí pra gente sobre o que você está achando do episódio. Pode mandar sugestão de tema, de convidado, pode mandar sua crítica, elogio. A gente está sempre de olhos e ouvidos abertos para o que os nossos ouvintes, os nossos seguidores têm a nos dizer. No Spotify agora você tem a opção de comentar sobre o que você achou sobre o episódio. Então a gente também está sempre de olho aberto nisso. É muito importante para a gente ter esse feedback. E pode mandar para a gente por e-mail, por rede social. O e-mail do podcast é biologismo.podcast@gmail.com. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau, gente. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação do nosso convidado Daniel Carvalho. O roteiro, a edição e a arte foi elaborado por Flávio Diniz. E o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.